E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 11 de abril. Olha, neste conteúdo de agora temos temas importantes, só passando um recado para vocês. Ontem eu não consegui gravar, não consegui fazer live também, na correria, resolvendo algumas coisas. Então ontem, quinta-feira, não gravei, não fiz a live, mas eu vou compensar vocês amanhã, sábado. Amanhã tem jogo do Botafogo contra o Bragantino, fora de casa, 4 horas da tarde. Eu vou fazer live aqui amanhã, depois do jogo, 7h30 da noite. O jogo vai terminar 6h. Um pouco depois, 7h30 da noite, amanhã, sábado, vou fazer uma live aqui no canal, trazer aí alguns convidados aqui pra gente poder analisar o jogo do Botafogo contra o Bragantino. Se Deus quiser, a gente vai estar aqui comemorando a vitória do Botafogo. Olha, neste conteúdo de agora, eu quero conversar com vocês o seguinte: Libertadores, atualizar a situação da final, talvez aí já temos o local definido, falar também um pouquinho da Copa do Brasil, adversário do Botafogo. Aonde vai ser o jogo de volta? Vai ser no Mané Garrincha? Parece que não. Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil. Quero falar também sobre o Palmeiras, o zagueiro Naves, recusada a proposta. O Botafogo tentou e o Palmeiras recusou essa proposta. Lembrando que a janela fecha hoje, o Botafogo está no mercado buscando zagueiro. A prioridade é zagueiro. Tá certo isso? Eu quero conversar com vocês, porque a gente precisa de meia, a gente precisa de ponta, mas a prioridade é zagueiro. Eu quero conversar com vocês. Falar também sobre a arbitragem do jogo de amanhã contra o Bragantino. E para fechar, temos um outro reforço para o meio do ano. Parece que sim, o Wesley vai ser reforço do Botafogo no meio do ano e a gente vai conversar sobre isso. O Wesley, atacante, ponta esquerda, jogava no Corinthians, tá no Al Nassr, tudo isso agora. Mas antes, peço para vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, dá aquela moral, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Gente, é de graça, não custa nada você se inscrever, não custa nada você deixar o like, ativar o sino para não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser vir membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando com vocês com 2 rapidinhas, tá? Primeiro, o Libertadores. A Conmebol deve anunciar em breve que o estádio Monumental não é o da Argentina, tá? É o Monumental de Lima, no Peru, como o estádio que vai receber a final da Libertadores desse ano, tá? No dia 29 de novembro, e essa informação é do Estadão. Esse estádio já recebeu a final contra o Flamengo, contra o River Plate em 2019, foi nesse estádio. Esse é o estádio do Universitário, vocês vão lembrar, ano passado estava no nosso grupo, é esse estádio aí em Lima, no Peru. Então, esse provavelmente vai ser o estádio da final da Libertadores. O Mané Garrincha, em Brasília, e a cidade de Montevidéu estavam concorrendo também, eram candidatas, mas pelo visto a Conmebol vai escolher o estádio Monumental de Lima, no Peru, o estádio do Universitário, como o estádio da final da Libertadores. Vamos botar 40 mil no Peru? Lá ele, hein? Lá ele, 40 mil no Peru, hein? De novo, hein? Se Deus quiser, dia 29 de novembro, em busca do bicampeonato. Olha, falando da Copa do Brasil rapidamente, eu até fiz uma live na terça-feira, né? Eu falava, gente, é bom a gente pegar o Capital DF. Vamos jogar em Brasília, o Botafogo tem bastante torcida, e acabou dando o Capital. Meu medo era o Ceará. Tá com medo do Ceará, não tem que ter medo de ninguém. Meu irmão, eu tenho uma teoria e eu carrego isso para sempre no futebol. Pelo menos é a minha opinião. Você é SAF, você tem dinheiro, você tá com medo de pegar o Ceará. Para mim, cara, independentemente de folha salarial, de time, investimento,
Eu acho que no futebol, pro Botafogo isso nunca foi fácil, nunca foi desse jeito, mas se você tem a chance de ir pelo caminho mais fácil, você tem que ir pelo caminho mais fácil. Eu não sou aquele que fico batendo no peito, não, venha quem vier. A gente gosta, claro, o botafoguense está acostumado a esse tipo de situações, porque pra gente nunca foi fácil. Mas, cara, no futebol, se você pegar o caminho, se você puder pegar o caminho mais fácil, isso aí não é você ter medo, isso aí é você ser inteligente. É você ter um caminho um pouco mais fácil. Eu já vi tantos... Por exemplo, eu vou citar aqui o Fluminense, que ganhou a Libertadores recentemente. Pega a Libertadores que o Fluminense ganhou, os adversários que ele foi enfrentando. Claro, teve um Inter ali, na final teve o Boca, que tem que ser respeitado. Mas assim, em determinados momentos daquela Libertadores, o Fluminense foi pelo caminho mais fácil. Entre outras equipes aqui no Brasil, que ganharam campeonatos indo pelo caminho mais fácil. Então não é você ter medo, não é você ser soberbo, venha quem vier. Cara, se você puder ir pelo caminho mais fácil, você prefere pegar quem? O Capital DF ou você prefere pegar o Ceará, que tá na Série A, perdão, com um time bem arrumado, bem treinado? Eu, pelo menos, é a minha opinião, respeito quem pensa o contrário, eu sempre vou preferir no futebol ir pelo caminho mais fácil, deixa os jogos difíceis mais pra frente. Pelo menos é a minha opinião. Então, Botafogo enfrenta o Capital DF na terceira fase. O jogo de ida no estádio Newton Santos, ou no dia 29 ou no dia 30 de abril, esse mês já. E o jogo de volta fora de casa, dia 21 de maio. Não vai ser no Mané Garrincha, porque vai estar ocupado nessa data. E a equipe do Capital DF está tentando mandar esse jogo no estádio JK. O estádio deles, que fica em Paranoá. Só que esse estádio tem capacidade para 8 mil torcedores. E o regulamento da Copa do Brasil diz que tem que ter capacidade para 10 mil. Então eles estão tentando ali instalar arquibancadas, aquelas arquibancadas provisórias, né? Aquelas arquibancadas provisórias que você coloca para a capacidade aumentar um pouco. Então, estádio Newton Santos, jogo de ida. E não tem um estádio definido ainda para o jogo de volta. Poderia ser no Mané Garrincha, a torcida do Botafogo em Brasília é gigante, mas nessa data o Mané Garrincha está ocupado e a equipe do Capital DF vai tentar mandar seu jogo no estádio deles, só que vai ter que aumentar um pouco essa capacidade. Só atualizar a situação para vocês, o Botafogo está no mercado buscando zagueiro e fez uma proposta pelo zagueiro Naves, da equipe do Palmeiras, por empréstimo com uma opção de compra, informação do Globoesporte.com. Então, realmente houve proposta, só que o Palmeiras não vai liberar o jogador, e o Botafogo tem até hoje para contratar. A janela dentro do futebol brasileiro, ela fecha hoje. Então, o Botafogo agora às pressas, buscando zagueiro. Informação que eu acho muito importante a gente debater aqui, informação do Globo, com a lesão do Bastos, o foco do Botafogo está sendo um zagueiro. Lembrando que o foco do Botafogo era o meia. A gente só tem o Savarino, o Patrick de Paula tá quebrando um galho porque ele é volante. Ele jogando mais avançado, armando o time, ele tá quebrando o galho. Não é a função do Patrick de Paula. Então o Botafogo só tem o Savarino como meia ali. Era a prioridade do Botafogo, mas agora o Botafogo está priorizando um zagueiro. Aí a gente pode debater aqui se isso é certo, se isso é errado, já dando a minha opinião. Cara, assim, são duas situações. Primeira, do zagueiro. Se fosse para escolher, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês pudessem escolher, vocês contratariam nesse momento um zagueiro ou um meio-campista? Porque se a gente pegar na zaga, a gente tem Jair, Barbosa e David Ricardo. Só que tem o Newton e tem o próprio Danilo Barbosa, que tá voltando de lesão, que pode quebrar um galho ali na zaga. Se a gente pegar o meio-campo, a gente só tem o Savarino, mas tem algumas situações também que podem acontecer. Por exemplo, quando o Savarino não puder jogar, você pode colocar o Santi Rodrigues ali, ou você pode colocar o próprio Arthur. Já falei aqui, quando o Arthur foi contratado, eu falei, gente, eu prefiro o Arthur jogando por dentro como meia do que ponta. Quando o Arthur ele se destacou no Bragantino, foi jogando por dentro, não como ponta.
Quando ele foi contratado, eu falei isso aqui. Então você pode botar o Arthur como meia, aí você bota o Nathan Fernandes voltando de lesão na ponta, o próprio Matheus Martins. Temos algumas opções também para você quebrar um galho ali no meio-campo. Então fica essa dúvida: é melhor trazer um zagueiro ou é melhor trazer um meia? Só que, na minha opinião, eu acho que o Botafogo deveria trazer zagueiro, meia, e a gente precisa de um ponta forte, um ponta driblador, um ponta que vai para cima, forte fisicamente. Eu acho que o Botafogo, a janela está fechando hoje. Eu acho que o Botafogo deveria ter trazido esses 3 reforços. Vai dar tempo? Agora eu não sei, porque só tem hoje para trazer. Vamos ver o que o Botafogo vai aprontar nesse finalzinho aí de janela. Amanhã tem Botafogo e Bragantino, 4 horas da tarde, neste sabadão, jogo no Nabi Abichedi. Segunda rodada? Acho que é a segunda, né? Do Campeonato Brasileiro. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Apito o jogo amanhã. Olha ele aí, hein? Anderson Daronco, árbitro FIFA do Rio Grande do Sul. Cara, mas fiquem despreocupados. O Daronco, às vezes, ele tenta prejudicar o Botafogo, mas ele dá sorte. Ano passado, o Daronco apitou 5 jogos do Botafogo, nós vencemos os 5. Vencemos os 2 contra o Corinthians, vencemos o Bragantino, vencemos o Palmeiras e vencemos o São Paulo. Ano passado, o Anderson Daronco apitou 5 jogos do Botafogo, 2 contra o Corinthians, 1 contra o Bragantino, 1 contra o Palmeiras e 1 contra o São Paulo. O Botafogo venceu os 5. E olha que alguns desses jogos aqui, ele tentou prejudicar a gente, mas assim, pelo menos ele traz sorte para o Botafogo. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar, para a gente poder conversar sobre reforço. Já tem reforço para o meio do ano, além do Wendel? O Wesley tá chegando? Vamos conversar. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, tá todo mundo ansioso pra janela do meio do ano, né? Essa é a verdade. Vamos conversar sobre isso, reforços pra janela do meio do ano. Mas antes, peço pra vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais contra a ajuda de vocês. Olha, informação do Beto Júnior, do Charla Podcast. O Wesley, atacante, ponta na esquerda, aquele que jogou no Corinthians, está no Al Nassr, ele vai chegar no Botafogo, vai ser reforço no meio do ano. Ele que é um ponta, joga pelo lado esquerdo, 20 anos de idade, e segundo o Beto Júnior, do Charla Podcast, o Renato Paiva disse para ele que conta com o jogador, está praticamente fechado para o meio do ano. Lembrando que o Wesley, ele quase veio agora na janela do começo do ano, aconteceram algumas coisas ali. Eu acho, a informação que eu tenho é que o Al Nassr estava pedindo um dinheiro para emprestar o jogador, e isso fez o Botafogo desistir ali na última hora. Então, cara, ele não veio no começo do ano, e segundo aí informações, o Paiva disse que conta com o jogador, já é reforço para o meio do ano. Olha, dando minha opinião, eu tô muito curioso para saber como é que o Wesley vai chegar no Botafogo, de verdade, porque, cara, o Al Nassr comprou ele do Corinthians por 23 milhões de euros. O Al Nassr pagou isso tudo nele. Então, assim, como é que vai ser essa liberação pra gente? Talvez empréstimo com uma opção de compra, né? E seria um valor bem alto. Então vamos aguardar, porque eu estou muito curioso por essa chegada. É um movimento que o Botafogo está fazendo no mercado bem interessante, porque não é um jogador barato. É um jogador que custou caro, e eu estou bem curioso para saber como é que ele chega no Botafogo em relação a valores e essas situações. Falei do Wesley aqui no começo do ano e repito, é aquele ponta que joga pela esquerda, aquele ponta agudo, driblador, que vai para cima. Cara, nesse time atual, de verdade, se ele tivesse vindo, talvez ele seria até titular hoje. Mas eu vou repetir tudo que eu falei do Wesley. Ele ainda não está pronto.
Ele tá cru, ele é novo, ele só tem 20 anos, ele ainda precisa melhorar nas tomadas de decisões. Ele é um jogador muito corajoso, é um jogador que vai pra cima, dribla, não tem medo, acerta, erra, isso aí é questão da idade também, mas ele é muito afobado, ele não tá pronto, né? É um jogador cru. Então assim, no começo do ano eu falei, olha, se vier, não vejo ele sendo titular por conta da imaturidade. É um jogador pra gente trazer, lapidar. Claro, tem um potencial gigantesco, é muito bom jogador, mas ainda não tá pronto. Agora, se a gente olhar esse time do Botafogo de hoje, talvez, se ele tivesse vindo, ele seria titular, porque a gente tá sentindo falta desse ponta, que vai pra cima, dribla, não tem medo. Mas como eu disse, se vier, vamos ter paciência, lapidar o jogador, porque tem muito potencial, mas ainda não está pronto, na minha opinião. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Boa sexta-feira, tudo que for saindo relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde eu estou de volta, sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixe o like. Ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.